Não é isso. O Atlético já começou 2025. O Atlético já caiu. O Atlético já caiu. Não adianta mentir, eu vivo intensamente esse clube e nada deu certo. Nada. Final de jogo da Torcida em Goiânia, o Atlético está matematicamente rebaixado para a Série B em 2025. Temos que pensar novo, fazer algo diferente, e o Atlético é um clube que sempre faz muitas reflexões quando as coisas não acontecem. Então, nesse perfil, espero que você consiga fazer um grande trabalho, tenha impressionado a sua postura, a sua vontade e a sua disposição de fazer um grande trabalho. Seja bem-vindo. É o padrão nosso, eu não tenho segundo time, não. Ah, não. O padrão nosso, qual é o nome dele? É Ganais? É o Ganais. Ganais. O padrão nosso é Ganais. O cara que só treinou 2 times na vida dele. Que campeonato nós vamos disputar, garoto? É a Série B, não vamos disputar a Champions League, não. Beleza, mas vamos lá, vamos 2023. 2023 nós vai com esse pensamento, nós vai disputar a Série B. Nós entrou com um técnico meia boca. O que aconteceu? Chegou no meio do campeonato, 12º colocado, teve que fazer milagre pra poder subir. E no meu ponto de vista, o que é que custa a gente começar um ano, planejar um ano, vamos começar forte. Vamos começar um ano pra gente terminar ele do mesmo jeito que a gente tá começando, um ano forte. Eu acho que falta isso. Mas nós estamos dentro da nossa realidade. A nossa realidade é mais que isso, Carlos. A torcida do Atlético fala tanto. Temos que mudar de patamar, temos que subir de patamar. E a gente contrata técnico que dirigiu 2 joguinhos, 2 timinhos apenas. 2 times praticamente sem expressão no cenário nacional. Vem pra trazer um time que tá saindo da Série A com um baita planejamento pra voltar pra Série A no próximo ano. E 2023, a gente foi com esse papinho de orçamento no começo do campeonato com um técnico baratinho. Você não acha que a gente gastou muito mais no final do campeonato, tendo que pagar bicho, tendo que pagar Jair Ventura, tendo que pagar jogador pra correr mais, do que se tivesse feito um ano planejado pra subir com o pé nas costas? A nossa sorte é que o Vila Nova foi incompetente contra o ABC. Nós tivemos sorte, mas nós tivemos mais sorte do que competência em 2023. Vai terminar. Apita ali Jefferson Ferreira. O Anápolis está classificado para a final do Campeonato Goiano. Acabou! Apita Jefferson Ferreira! O Galo tá na final do Goianão! Do que aconteceu em 2021. Lá dentro é 4-1, pode ir para ali! Gol do Retrô! E acabou o sonho atleticano de Copa do Brasil. Não fez um bom jogo, não cobra pênalti bem. É um time que não dá conta de cobrar penalidade. Ainda isso aí, já tinha perdido 5 penalidades no Campeonato Goiano. Aqui perdeu mais 2. Aí perdeu a classificação. O Retrô tá na próxima fase. Bom, vocês viram aí, né, o vídeo do meu amigo do canal Meu Rubro Negro, canal do Instagram, né, um perfil do Instagram que segue exclusivamente o Dragão. E cara, sendo franco com vocês, o vídeo que eu coloquei aqui pra vocês verem, que está lá no perfil deles, inclusive o link está na descrição do vídeo, pra vocês irem lá e se inscreverem. O vídeo já explica muito desse empate de 1-1 entre Atlético e Amazonas. E com todo respeito à torcida da Onça Pintada, eu preciso dizer que são 2 equipes destinadas a brigar contra o rebaixamento. Amazonas empata em casa mais um jogo sem vitórias, fica na lanterna da competição. E o Dragão é ladeira abaixo, com raríssimos lampejos de um time que um dia já esteve jogando na Série A. E essa análise, galera, ela precisa ser muito cautelosa, porque eu não quero ser injusto, tá? Com nenhum dos times, nem com os jogadores que estiveram presentes na partida. Mas eu também vou ser muito franco com vocês. Eu tô com dor de cabeça, não só pelo que o Dragão tem feito comigo, mas porque eu já acordei hoje com dor de cabeça e a minha paciência tá desse tamanico. Então eu vou tentar ser o mais coerente possível sem me exaltar, já me exaltando, porque, né, não há motivos nenhum pra calmaria
diante do que está acontecendo com o Dragão, mas eu quero analisar com cautela, eu quero fazer aquilo que vocês já estão acostumados, falar sobre o jogo e trazer algumas opiniões aqui. Beleza, então, dito tudo isso, sem mais delongas, as escalações estão aqui na tela. Falando primeiramente do Amazonas, a Onça foi campeã amazonense, né, em cima do Nacional, mas cara, com todo respeito ao campeonato amazonense, não é nem perto padrão para se ter uma base do que vai ser jogado no restante da temporada, numa Série B. E ficou claro isso, né, no início dessa competição. 4 jogos, nenhuma vitória. O Amazonas, pouquíssimos gols. Se não me engano, só teve um gol. Eu nem sei se o Amazonas chegou a fazer gol, mas enfim, não me lembro agora, mas pouquíssimos gols. Troca de técnico, agora veio o Guilherme Alves. Assim, o Amazonas que tem à sua frente aí, né, uma competição muito dura pra jogar e vai precisar colocar as coisas no eixo. Agora, o Amazonas tem alguns jogadores interessantes, como o Meia Tavares, o outro meia também chamado Varanda, que eu gostei bastante em alguns jogos, o Henrique Almeida, velho conhecido aqui do futebol goiano, jogou no Vila Nova. Então assim, é um time que precisa se arrumar, tem deficiências e limitações técnicas, mas é um time de Série B e infelizmente tá penando nesse começo de campeonato. E recebe um Dragão que, cara, é como você viu no vídeo. Sabe, é um lampejo do que um dia já foi o Atlético Goianiense, né, nas últimas 2 décadas. O Atlético, que sempre foi um time que apostou em jogadores de competições de mais baixo nível, mas que se destacavam e que chegavam no Atlético, se dedicavam, se tornavam muito maiores do que eram. Jogadores que apareciam para o mercado nacional e saíam para clubes maiores, como foi o caso, por exemplo, de Janderson, Wellington Rato, Jorginho, né, entre outros. Outra coisa que o Atlético fazia bastante é ter um time competitivo, independente das peças, independente de serem jogadores de grandes mercados ou não. Sempre foi um time que lutava muito durante os jogos, que se entregava, que jogava coletivamente. Sempre, né? Só que de 2024 pra cá, e eu vou falar 2024 porque em 2023 o Atlético se arrumou no final do ano, né, do meio do ano pra frente, quando contratou o Jair Ventura. Mas de 2024 pra cá, foram sucessivas falácias, tanto do presidente Adson Batista, quanto de próprios jogadores, técnicos, entre outros, que tentavam iludir o torcedor do Atlético a acreditar que havia alguma coisa positiva acontecendo. Administrativamente falando, não há como se negar. O Atlético sempre se reestruturou, desde de 2005 para frente. Sempre foi um clube que investia na estrutura do seu CT, dos campos, do estádio Ascioli e tudo mais. Então assim, é um time que se prepara muito para ter uma estrutura para jogar, por exemplo, competições como a Série A, Sul-Americana e tudo mais. Agora, o futebol, que é a maior fonte de renda, estrutura, de tudo que o Atlético precisa fazer, decai vertiginosamente desde 2024. E o princípio de tudo isso foi a declaração que você viu no vídeo no início aqui, né, do vídeo. E teve uma outra que eu acho que não estava aqui no início, mas eu gostaria de comentar, que foi em julho de 2024, quando o Adson, ainda no meio da Série A, no meio de 2024, ele declarou que o Atlético já estava rebaixado, com muitas rodadas de antecedência. De lá pra cá, foi falado muito. Tem planejamento, o Atlético tá se planejando, o Atlético tá se organizando, o Atlético vai vir forte. Cara, foi a maior mentira que foi dita pro torcedor, tá? Pode estar organizando lá na base, lá no CT, arrumando gramado. Nisso, o Atlético pode estar até organizado. Agora, no futebol, não me venha falar que teve planejamento, porque não teve nenhum. Nenhum. O Atlético começa o ano com o Guanais como técnico, começa a organizar o time no meio do Goianão, demorou uma eternidade pra contratar, pra montar um time, e foi fazendo isso, trocando pneu com carro em movimento. Começa a Série B totalmente depenado, com muitos jogadores que deveriam, às vezes, ter ficado e foram embora, jogadores que deveriam ter chegado e não vieram, e jogadores que chegaram sem nenhuma identificação com o time. Jogadores que não estão interessados em brigar pelo Atlético, em lutar pelo Atlético. Agora, eu não vou colocar essa conta em todos, porque sim, temos jogadores que se mostraram dedicados, ou pelo menos demonstraram qualidades para
para serem, no mínimo, protegidos ou deixados de lado nesse tipo de crítica. E eu vou falar deles daqui a pouquinho. Quero começar falando do jogo. Que, cara, sem sombra de dúvidas, foi um jogo de dois times postulantes à Série C. O Amazonas começa com um ímpeto um pouco melhor, tem grandes chances de fazer gol em alguns momentos do primeiro tempo, principalmente por conta de uma defesa não treinada, uma defesa bagunçada, uma defesa de time de Série C, que é a defesa do Atlético. O Amazonas, cara, perdeu chances incríveis no primeiro tempo. Teve uma bola que ia sobrar nos pés do Varanda, ele deixou passar. Teve uma cabeçada na trave. Teve lances de bola alçada na área que a zaga do Atlético simplesmente não conseguia marcar. Cara, absurdo. Porém, o Atlético também tinha seus pontos positivos. No ataque, o Atlético até ia relativamente bem, principalmente com um dos nomes que eu vou defender aqui, tá? Que é o Marcelinho. Que por mais que tenha algumas deficiências técnicas em alguns momentos, é um cara voluntarioso, é um cara que se entrega, é um cara que luta, que joga, que buscou o jogo. Nessa partida, a gente começou com o Conrado no lugar do Guilherme Romão. E ficou claro que o Conrado, por mais que não tenha a mesma pegada ofensiva, pelo menos na defesa, o Conrado não deixa tantos espaços quanto o Guilherme Romão faz. O Raí Ramos pouco apareceu, o Sandro Lima foi mero espectador do jogo, e do lado do Amazonas, o Tavares era quem mais aparecia, ele e o Varanda. E na frente o Henrique Almeida totalmente isolado, assim como o Sandro Lima. Centroavantes não jogaram. E aí sobravam destaques para o Vladimir, do lado do Atlético, com algumas boas defesas, e o goleirão do Amazonas também defendendo muitas bolas interessantes do Atlético, fazendo também uma boa partida, no caso o Renan, fazendo excelentes defesas também. E a tendência é que fosse um 0-0 no primeiro tempo, mas um jogo bem jogado, um jogo divertido. Não fosse a qualidade do chute do Marcelinho, que fez uma batida em curva muito bonita, um belíssimo gol numa recuperação de bola que o Robert lança pra ele. Robert que, apesar de ter pouco aparecido, inclusive eu até fiz algumas críticas a ele, eu vou até me retratar aqui, né, pra quem ouviu, mas cara, ele foi essencial para a recuperação de algumas jogadas e saída de bola. Mas mesmo assim, o Atlético peca demais com a defesa e saída da defesa. O Alex é uma ilha na saída de bola. Por mais que ele tenha problemas defensivos, por mais que ele tenha suas falhas, por mais que ele tenha algumas deficiências que precisam ser corrigidas ao longo de sua carreira como zagueiro, mas cara, comparado com o Pedro Henrique, que pra mim é um ex-jogador que tá em atividade ali pelo Atlético, cara, é muito superior. Ele pelo menos consegue sair com um bom passe, ele consegue limpar a jogada, ele consegue parecer mais veterano do que o Pedro Henrique é. Pra mim, Pedro Henrique não dá mais pra jogar com ele na zaga. Não dá, cara. Nós tomamos 2 bolas perigosíssimas nas costas dele, e assim, ele sempre entrega a paçoca em todo jogo. Por que ele ainda continua como titular? Dá pra entrar com o Alex e com o Matheus ali na defesa, não tem problema nenhum. Do lado do Amazonas, o meio de campo do Amazonas tinha alguma certa criação, mas a partir do momento que o Atlético cresceu no jogo, a Onça Pintada parou de jogar. E aí saiu o gol do Atlético por essa falha de tentar voltar ao jogo que não conseguiu. No segundo tempo, Guilherme Alves já veio com 2 substituições, aliás, 2 ou 3, né, substituições logo de saída no intervalo, e o Atlético tirou o Haldney, graças a Deus, né, só que colocou o Barrios no lugar dele. Onde deveria ter entrado o Cauã, entrou o Barrios naquele momento. Um erro crasso do Tencate e que custou caríssimo, porque o Barrios estava tão ruim quanto o Haldney estaria. Só que o Haldney tinha um cartão amarelo e precisou sair. Resultado é que o jogo voltou para o segundo tempo e o Atlético continuou sem meio de campo. Continuou sem triangulação, continuou jogando como um time de Série C, que por mais que tivesse feito um gol no primeiro tempo, era extremamente desequilibrado. Defensivamente, então, o Atlético é um pânico, é um desespero. Na bola aérea, é risível, é ridículo. A impressão que dá é que o Atlético não treina defensivamente. Não tem treino. Se bobear, nem ofensivamente também, porque a criação de jogadas é um vácuo gigantesco no Atlético. O Sandro Lima não encostou na bola. Eu não lembro do Sandro Lima tocar a bola. Eu lembro dele fazer uma ou outra falta. Agora, chutar a gol? Nada. Passe? De jeito nenhum. Parede? Esquece. Cabeçada? Quando? Nunca. Tanto é que foi substituído. No segundo tempo acabou saindo.
E aí, no segundo tempo, galera, o Atlético tomou pressão do lanterna da Série B, com todo respeito ao Amazonas, mas tomou pressão. E claro, o Amazonas jogando em casa, empurrado por sua torcida, veio pra cima. Fez um gol com o Henrique Almeida, que não tinha aparecido o jogo inteiro, mas um gol corretamente anulado. E, cara, foi pra cima com tudo, com aquilo que tinha de melhor, com as suas limitações, com as suas dificuldades. Cruzamento na área, chute de fora, tentando tocar, tentando fazer infiltração, bola parada, escanteios em profusão. E a defesa do Atlético batendo cabeça ridiculamente, como um time pequeno. Então, assim, cara, é vergonhoso pra nós, torcedores do Atlético, não pelo adversário, nada a ver, mas pelo que nós vemos o Atlético ter se tornado depois de termos feito um 2022 absurdo. Depois de subirmos em 2023 com uma arrancada surpreendente no meio do ano, quando o time se organizou. E aí viemos para um 2024 onde o Jair Ventura foi demitido fora de hora e que o Atlético voltou a ser o time pequeno que era, só que estava na Série A. Agora é um time pequeno como se tornou, só que na Série B. E aí, um time pequeno na Série B, o destino é Série C. O destino é rebaixamento. O Amazonas está na lanterna da competição e precisa reagir. E foi isso que eles fizeram, tentaram reagir. E nisso, as burrices crônicas da defesa do Atlético causaram um lance onde o Vladimir, de forma atabalhoada, mas sem nenhuma opção, vai nas pernas do jogador do Amazonas e acaba cometendo pênalti. E aí comete um pênalti que é pênalti, claro, mas causado por uma defesa nojenta de ruim. Nojenta. Mas vai lá, cobra o pênalti, muito bem cobrado no canto esquerdo do Vladimir, que nada pôde fazer, empatou o jogo. E sinceramente, o Amazonas merecia ter ganhado. O Atlético deixou de ser um time competitivo, um time brigão, que era de fato, um time que lutava do jogo inteiro, um time que era coletivo, para se tornar um amontoado de jogadores ruins, como Barrios, como Pedro Henrique, como Guilherme Romão, que entrou no segundo tempo e pouquíssimo fez. Então assim, cara, é desesperador, sabe? Para um torcedor que já foi acostumado a estar na Série A, que esteve lá nesses últimos anos, nessa última década, em vários momentos, que sempre na Série B, por mais que tivesse jogando a Série B, era um dos postulantes ao acesso e jogava ali em cima, pelo menos na parte de cima da tabela, o Atlético tá fazendo feio com times que vão brigar na parte de baixo. Botafogo de Ribeirão Preto, Ferroviária, Amazonas, com todo respeito a esses clubes, mas são coisas factuais que a gente tem que comentar. Quero falar um pouco da arbitragem, que olha, não é por conta do pênalti, do pênalti marcado pro Atlético, ou por conta do gol anulado do Amazonas, mas a arbitragem foi muito ruim. Não por esses lances capitais, o VAR acertou, tá? O VAR acertou, mas o árbitro em campo estava errando muito, e errando principalmente contra o Amazonas, tá? Foram muitas as faltas que o juiz não marcou pro Amazonas e acabou marcando pro Atlético. Foram muitas. A reclamação dos jogadores do Amazonas era válida. Teve vários momentos que a arbitragem deixava o jogo seguir em faltas claras pro Amazonas, mas marcava faltas pro próprio Atlético. Depois, começou a haver um erro dos jogadores do Amazonas de tentar cavar falta. E não era do juiz. Claramente não era. E os jogadores do Atlético acabavam deixando o corpo pra bater e o juiz marcava a falta. Que de fato era. Só que deveria também ter marcado algumas faltas pro Amazonas antes. Só que o Amazonas teve coragem de jogar até o fim e lutar pela vitória. Não pelo empate, tá? Mas pela vitória. E o Atlético foi imensamente passivo. E aí, qual que é o foco desse Atlético? Porque ataque não é, defesa não é, coletivo não é, treino não é. Então o que é? O Atlético vai mesmo cair pra Série C? Esse é o objetivo? Abandonar o Atlético e deixar ele às mínguas? Porque, cara, em campo é o que tá aparecendo. Se por um acaso, senhores da diretoria do Atlético, as brigas que eu sei que ocorreram no CT, as discussões, não surtiram efeito pra esses jogadores medíocres, esses jogadores acomodados que estão no Atlético, manda embora. Bota a base, porque se for pra cair pra Série C, que seja pelo menos com dignidade e não com passividade, como a gente viu no jogo de hoje. O Amazonas foi merecedor do empate, merecia resultado até melhor. Jogou melhor, foi mais incisivo no ataque, queria buscar o resultado. O Atlético só vivia de lançamento pro Marcelinho e olhe lá. E as peças que entraram no segundo tempo, pouco fizeram.
pouco. E a verdade é que o nosso elenco é um elenco de Série C, galera. Vamos assumir, vamos aceitar o fato, tá? Não adianta se iludir achando que o Atlético, com esse elenco, vai brigar pelo acesso. Cara, não vai. Não vai. E eu espero realmente que me façam morder a língua, que realmente me façam estar enganado. Mas pelo que nós vimos nessas 5 primeiras rodadas, é daqui pra baixo. Tenho péssimos sentimentos, tá? Pro futuro do Dragão. Não vou mentir pra vocês, também tenho péssimos sentimentos pro futuro da Onça Pintada. São 2 clubes que provavelmente vão brigar contra esse rebaixamento durante toda a temporada. Mas, sinceramente, também, eu espero que esteja enganado. Eu espero que as coisas mudem. E eu espero ver reação, porque ainda tá no começo, ainda há tempo para as 2 equipes, mas a esperança tá desse tamanho. Quero saber a opinião de vocês. Quero saber o que vocês acharam desse empate. Acharam justo? Acharam injusto? O que vocês acharam do Amazonas? Você, torcedor da Onça? Você, torcedor do Atlético? O que você tá achando do Dragão? O que você espera do futuro desses 2 times aí para essa temporada? Concorda com o que eu disse? Discorda? Coloca aqui nos comentários a sua opinião. Eu quero saber. A análise continua com o seu comentário aqui embaixo. Deixe seu like se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações quando sair um vídeo novo. E peço que compartilhe o vídeo com seus amigos para que outros torcedores também recebam a análise assim como você. Se torne membro do canal para ajudar nosso trabalho aqui a continuar e também para manter o canal funcionando. Peço que clique no botão hypar, que também ajuda o engajamento e o fortalecimento do trabalho. Beleza? Vou ficando por aqui. Nós nos vemos nos próximos vídeos e um abraço de torcedor para todos vocês.